Pessoal, Economista Comenta de hoje. Meu nome é Renan Pieri e eu vou falar sobre o grande debate entre educadores e economistas. A gente gasta muito ou pouco com educação no Brasil? Então fica comigo depois da vinheta. No Brasil, pelo menos até pouco tempo atrás, a gente gastava cerca de 6% do PIB com educação. Esse é o número que a gente ainda usa nos debates atuais, mas ele deve ter caído um pouquinho nos últimos anos com a crise. E já adiantando a resposta que dá origem a esse vídeo, a gente gasta muito assim, em relação aos resultados que a gente tem, mas gasta pouco em relação aos resultados que a gente deseja. Quer dizer, por que surgiu essa história que a gente gasta muito com o PIB? Primeiro porque a gente aumentou expressivamente os nossos gastos com educação nos últimos anos. E nem por isso, na prova do PISA, que é a prova que tem bastante clamor popular, sai em todo lugar na imprensa, a gente conseguiu melhorar a nossa posição relativa em relação aos demais países. Embora em termos absolutos a gente tenha algumas melhorias expressivas, como em matemática, por exemplo. Bom, uma segunda razão para esse assunto surgir é de que se você fizer uma análise de correlação entre gastos com educação por aluno e desempenho desses alunos na prova Brasil, no IDEB, essa correlação é absolutamente zero. Quer dizer, municípios que despendem mais com a pasta, com a função educação, como é que você sabe isso? Você vai lá no site do Tesouro, você tem a base de dados do Finber, a base de finanças municipais, tem lá o total gasto por função, uma delas é educação, ainda está discriminado entre ensino fundamental, médio, infantil, e você pega isso e divide pelo total de alunos. Então, geralmente é essa a medida que o pessoal usa de gasto com educação. Se você correlacionar isso com o IDEB do município, o IDEB é o principal indicador de qualidade escolar, de proficiência que a gente tem no país, você não acha correlação. Então isso significa que municípios com mais dinheiro por aluno em educação não têm necessariamente um desempenho melhor que municípios com menos dinheiro. E isso fica evidente em alguns casos isolados, que tudo bem, são outliers, mas aqui podem ficar registrados. É o caso de alguns municípios no Ceará, que tem um IDEB bastante alto, com uma verba, com recursos muito menores do que alguns municípios do estado de São Paulo, por exemplo. Bom, e ainda na questão do PISA, o Brasil gasta mais por aluno que o Uruguai, a Colômbia e o México, e tem desempenho igual, até inferior a esses países. Quer dizer, a gente aparentemente, por alguma razão, a gente não gasta muito bem o dinheiro com a educação. Bom, então essa é a evidência que a gente tem. Agora, isso não significa que dinheiro em educação não é importante. Muito pelo contrário. Quem tem renda mais alta chega a pagar R$10.000 por mês por uma escola de elite em São Paulo. Isso não é à toa, esses recursos são muito importantes para você produzir uma educação de mais qualidade. Agora, qual que é o ponto aqui? De fato, parece que, e tem razão quem defende que a gente já gasta demais com educação, o sentido de que como é que você vai dar mais dinheiro para gestores que têm uma performance muito ruim, gestores públicos com mau desempenho, como é que você vai dar mais dinheiro na mão dessa pessoa se ela não está mostrando resultados com os recursos que ela tem? Complicado. E é uma discussão bastante válida. Então, obviamente, a resposta final aqui, você tem que discutir as duas coisas. Quer dizer, como é que eu consigo fazer mais com os recursos que eu tenho e como é que eu consigo mais recursos para fazer ainda melhor. É por conta dessa discussão que muito do debate educacional hoje se concentra em torno da gestão. Quer dizer, a gente tem problemas sérios de gestão escolar no país. E são coisas, muitas vezes, até básicas. Quer dizer, como é que eu garanto, numa rede enorme, com milhões de alunos, como é que eu garanto que todas as salas de aula vão ter aula, que a aula vai começar no horário, que o professor vai cumprir algum currículo ou cronograma, enfim, e que no final você consiga avaliar isso corretamente. É complicado. E como a rede é muito grande e o Brasil tem redes muito descentralizadas, cada município tem uma rede própria, tem os estados que gerem uma outra rede, enfim, você tem muitas redes educacionais. Como é que você consegue promover esse accountability, como é que você consegue monitorar isso em regiões que muitas vezes tem muito pouca infraestrutura? Na década passada havia um debate sobre se descentralização escolar era útil ou não. E vai mais ou menos nesse sentido as discussões. Tem um artigo argentino bastante interessante do Sebastián
Galliani, mostrando que na Argentina a descentralização escolar melhorou o desempenho médio das escolas, teve um efeito colateral, que foi escolas que já eram pior administradas, em regiões em que um ambiente institucional é pior, você teve uma piora do desempenho. Então, em outras palavras, tem um aumento da desigualdade entre redes. Isso não significa que centralização escolar é boa ou ruim, mas o meu ponto é, a gente está longe de descobrir, seja para a Argentina ou para o Brasil, uma maneira eficiente de melhorar a gestão escolar. De toda forma, a gente tem bons casos de gestão escolar no Brasil. Alguns estão no interior de São Paulo, outros no Espírito Santo, o Ceará tem vários bons casos, e em Goiás também. A gente tem que aprender com esses casos e tentar hackear esses resultados. Só assim a gente vai entender o que funciona e o que não funciona no caso da gestão escolar. Mas, enfim, vou frisar aqui o ponto. A questão não é só dinheiro. Se a gente der mais recurso para um secretário escolar, educacional ou para um prefeito mal intencionado ou incompetente, esse cara vai pegar o dinheiro, vai pintar a Secretaria de Educação, vai contratar mais gente para a secretaria, ou seja, não vai empregar o recurso na onde mais precisa, que é no chão da sala de aula. Mais dinheiro para a educação é bom? É claro que é bom. Se isso trouxer uma melhor formação para o professor, ou materiais didáticos melhores, mais tempo de aula, esse tipo de coisa. Entendeu? Então, na hora de tomar partido nessa discussão sobre mais recurso ou não para a educação, você tenta fazer a ponderação aí de dizer, olha, mais recurso é bom, desde que sejam bem destinados e a gestão escolar seja boa. Ok? Gostou desse vídeo? O que você acha dessa discussão? Comenta aqui embaixo. Eu agradeço a tua companhia e até mais.